Fala do Vasco, vai, Rodrigo. É isso, Canta. Vamos falar de números, dívidas, coisas que o Vasco tem pendente com times e jogadores, entre outros também, né? Alguns nomes bastante conhecidos pelo público que acompanha o futebol brasileiro aparecem como credores do gigante nessa recuperação judicial apresentada pelo Clube Carioca e aprovada pela Justiça aqui do Rio de Janeiro. Além do Clube Social, a SAF foi incluída no processo de recuperação judicial, o que é inédito no país. As dívidas do Vasco estão estimadas em 1,4 bilhão de reais. Nesse processo que foi acolhido pela Justiça, o Vasco elenca uma lista de 540 credores, pessoas ou instituições que têm valores em dinheiro a receber do Vasco da Gama. Entre os principais nomes estão os de Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira, e do ex-atacante Luiz Fabiano, que disputou a Copa do Mundo de 2010 pelo Brasil e foi grande ídolo do São Paulo. No caso do Dorival, que dirigiu o Vasco em 2009 e 2013 e foi campeão brasileiro, inclusive, da Série B pelo Vasco em 2009, a dívida é de 4,5 milhões de reais. Já com Luiz Fabiano, a dívida é de 5,6 milhões de reais. Agora, quanto a clubes, a maior dívida é com o Internacional, que tem a receber do Vasco 26,5 milhões de reais, seguido pelo Atlético Mineiro, que tem a receber 12,8 milhões de reais, Corinthians 10,5 milhões de reais e Atlético Paranaense 10 milhões de reais. Essa lista prossegue com São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro, todo mundo tem a receber algo do Vasco. E até mesmo o ex-presidente Jorge Salgado precisa receber quase 24 milhões de reais do Gigante da Colina. É uma situação delicada, é uma situação que o torcedor vascaíno quer deixar no passado, e isso passa exclusivamente pelo que o Pedrinho vem tentando fazer nesse corte de dívidas. O Vasco precisa abater dívidas. E o Pedrinho entendeu que esse é o melhor caminho, além, é claro, da busca por um investidor para a SAF. Tá difícil, até agora nenhuma proposta apareceu, mas pelo que eu tenho de informação, o Vasco segue otimista que vai conseguir remediar toda essa situação. E o Gregão parece estar longe do Vasco agora, né, Gabriel? Deu um passo definitivo agora para acertar com São Paulo aquele acordo para investir lá em Cotia, né, na base. Eu acho que esse já é um assunto passado, né? O Vasco tem que seguir na busca. Quando o Machado traz... o torcedor que foi com a bandeira da Grécia ver o jogo em São Januário. Ou que foi com aquela coroa. A boina. Pra assistir. Eu sei de um torcedor que foi com a boina, cara. Eu tava lá na estreia do Boina. Eduardo Paes. Tava lá de boina. Pois é, né? Não são boas lembranças. Mas tem que seguir se reorganizando, cara, é isso. Eu não posso falar nada além disso. Ficar aqui, não, porque tem que buscar investidor. Isso todo mundo sabe, pô. Eu vejo muito torcedor cobrando, mas tem que vender logo. Calma, pô. Vai aparecer investidor do dia pra noite? Mas pra mim fica claro que a insegurança jurídica de todo esse processo com a 777 claro, e é por isso que o Vasco entrou com a recuperação judicial. É pra isso que o Vasco tá tomando medidas pra criar um cenário, digamos assim, mais confiável até pra alguém chegar e casar dinheiro, porque não é pouco dinheiro que vai entrar nessa operação. Assim, eu também queria, cara, que o Vasco fosse vendido amanhã pro melhor investidor possível, pra um John Textor da vida, pra um Grego da vida, um cara sério que investe no futebol. Mas, infelizmente ainda não aconteceu. Enquanto isso, é tentar sobreviver com as próprias pernas. Mas olha aqui, o Vasco marcou um jogo treino contra o Maricá, tá? O jogo vai ser realizado amanhã no CT Moacir Barbosa, CT do Almirante, e o Carille, enfim, vai observar aí algumas situações para o início do Campeonato Brasileiro contra o Santos de Neymar, que vai ser, e já está sendo preparado por 10 massagistas para justamente voltar contra o Vascão da Gama na Colina Histórica. Agora, nesse meio tempo, o elenco estava muito inchado do Vascão. O elenco estava inchado, irmão. E aí o nosso Fábio Carille mandou uma série de jogadores... Por que meu nome apareceu aí? Porque o elenco do Vasco tava meio inchado. Tá. De volta pro Sub-20, né? Por exemplo, Felipe Gabriel, Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, Bruno Lopes e ele, Zucarello. Depois de jogar aí algumas partidas como titular, inclusive do Vasco. E aí está à disposição do Fábio Carille, o Zucarello volta para o Sub-20, então esses jogadores ficarão por hora no Sub-20 e aí ele vai trabalhar com outras peças, por exemplo, o Adson tá voltando, irmão. E pode ser uma grande novidade do Vasco para o jogo contra o Santos, inclusive. Era a projeção que a gente fazia, né? Da volta dele no início de março.
Aí o Vasco tem esse mês aí pra treinar, depois da eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca, e o Adson tá treinando normalmente, todos os dias lá. Acho que o DVD vai demorar ainda um tempo, mas já tá também treinando no CT Moacir Barbosa, que é uma grande notícia, não é nem informação, é uma grande notícia. Então, uma grande novidade aí, o Adson voltando no jogo contra o Santos, um DVD um pouco mais pra frente. O Felipe Coutinho também. Eu ia perguntar aí, se o Coutinho? Coutinho tá treinando também. Só que assim, tá sendo preparado de uma maneira mais intensa para estar à disposição, se não no jogo contra o Santos, o primeiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e também na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Então, o Vasco tem reforços caseiros, além dos reforços já contratados. Tem a situação do Max, né? O Max tá nas conversas com o Vasco. O Max que pode ainda ser o artilheiro do Campeonato Carioca. Sim, tá empatado com o Germancano, né? Vai jogar a final da Taça Rio, tem 6 gols. Então o Max que deve ser assunto no Vasco a partir de segunda-feira. Ele já é o líder em participações em gols, porque ele tem mais assistências que o Cano e o Verrete. E o Max, portanto, pode ser aí uma novidade interessante, pode vingar, como também pode não vingar, como aconteceu com outros jogadores. Pode acontecer, inclusive nada. Ele foi pro Atlético Goianiense no ano passado e não foi muito bem, e até por isso voltou para o Sampaio Corrêa, onde está muito bem. Faz uma temporada muito boa e estará na seleção do campeonato. Será? Eu votei nele. Eu votei também. Você votou no Max? Max. Sim. Votei. E uma galera que eu conheço também votou no Max. Então, na seleção, acho que ele estará, né? E também estava sendo cotado como revelação pela idade dele. Eu sei que o ano passado ele jogou o estadual e tal. Eu não concordo. Enfim, mas muita gente votou. Mas é isso por enquanto. O Vasco está se preparando. O Gregão não vem mais, né? O Gregão tá fechando com São Paulo, né, cara? Imagina o torcedor do Vasco que levou uma bandeira da Grécia. Ou que botou uma coroa de louro. E que comprou a boina. Mas eu disse de manhã isso. Eu vi um torcedor do Vasco que estava de boina na estreia do boina. Então, cara, até o Jorge Salgado. Paz. Até o Jorge Salgado tem dinheiro a receber. E não é pouco dinheiro, não. Negócio de 25 milhões. Ele que vai curtir esse Vasco e Maricá, né? Vai. O Eduardo Paz. E o Vasco ele vai ficar muito feliz. Muito feliz. E o Vasco deve marcar para o meio de semana outro jogo treino. O adversário ainda não foi revelado, porque o Carille quer dar ritmo de jogo a alguns jogadores, precisa desses jogos treino. Podiam fazer um amistoso Vasco e Botafogo, né? Podia. Botafogo... lembra da taça Gerson Didi, Botafogo Fluminense? Foi a mesma coisa. Já teve nome de taça de também apresentadores de rádio. Não, mas é porque a taça Gerson Didi foi quando os times estavam sem calendário, eles fizeram um amistoso pra ganhar ritmo. Vasco e Botafogo estão próximos, poderiam fazer aí um amistoso. Pelo menos pra ganhar ritmo. Botafogo vai pegar o Cruzeiro agora. Botafogo vai pegar o Cruzeiro e o Curitiba. Pô, é isso. Cruzeiro não vai passar, ninguém vai saber o que aconteceu. Isso, e Curitiba é um amistoso. Com todo respeito ao Maricá, acho que o Vasco poderia buscar um jogo. Eu acho, e vou cornetar isso também, eu acho que o Vasco poderia seguir o exemplo do Botafogo e marcar jogos mais interessantes, até para ter uma base pro Campeonato Brasileiro, né? O Fábio Carille vai... Aliás, tem isso também, né? O Carille tá tendo 3 semanas de preparação pro Campeonato Brasileiro. E aí... não pode dar 3 semanas pro cara e demitir na segunda rodada, Exatamente. né? Tem que dar tempo ao tempo. 3 semanas jogadas fora. Isso. E o Vasco ainda vai ao mercado, tenta nessa janela doméstica se reforçar para a sequência da temporada. E ainda tem outras situações aí no meio do ano.